Olá, paz e bem, amados irmãos e irmãs. Como eu anunciei no Evangelho de hoje, de manhã, para aqueles que me acompanharam de manhã, para aqueles que me acompanharam à tarde, para aqueles que me acompanharam à noite, né? Cada um faz o seu horário, o mais importante é meditar a palavra, ver o que Jesus tem para nos dizer. Eu anunciei que a gente ia começar, durante esses 7 dias, vamos falar dos pecados capitais. Eu procurei ser bem resumido, procurei ser bem rápido. Não tem 5 minutos, então é um tempo que você pode parar, pode ouvir, prestar atenção e conhecer. É sempre bom conhecer para não virar presa fácil para o inimigo. Hoje nós vamos falar da soberba, tá bom? Então o primeiro que vamos começar hoje é a soberba. Iniciamos então. Vamos pedir para que o Espírito Santo abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos corações, a nossa mente, para que o que seja de acréscimo, o que seja de valor para nós, seja gravado em nossa alma e nos sirva de instruções para uma vida em Cristo, para uma vida em santidade, para a busca da conversão. Então, iniciamos hoje falando dos 7 pecados capitais. Vamos começar pela soberba. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A soberba é o pior de todos os pecados capitais. É o que levou os anjos maus a se rebelarem contra Deus. E levou Adão e Eva à desobediência ao pecado original. Alguém disse que o orgulho é tão enraizado em nós, por causa do pecado original, que só morre meia hora depois que o dono. Olha só, nós morremos, mas depois de meia hora o nosso orgulho que vai morrer. Olha como é tão ruim o orgulho dentro de nós. Eu disse que tinha muito a ensinar para vocês falando desses pecados. Então, espero que vocês gostem, levem para a vida de vocês tudo que vai ser falado durante esses 7 dias que estamos falando dos pecados capitais. Se inscreva. Por outro lado, por ser o oposto da soberba, a humildade é grande virtude que a mais caracterizou o próprio Jesus. Manso e humilde de coração. Mateus 11, versículo 29. E também marcou a vida de Maria, a serva do Senhor. Lucas 1, versículo 38. José e todos os santos da igreja. São Vicente de Paulo ensinava seus filhos que o demônio não pode nada contra uma alma humilde, uma vez que, sendo ele soberbo, não sabe se defender contra a humildade. Olha só. Por isso, com esta arma, ele foi vencido por Jesus, Maria e José, São Miguel e os santos. A soberba consiste na pessoa sentir-se como se fosse a fonte dos seus próprios bens materiais e espirituais. Acha-se cheia de si mesma e se esquece de que tudo vem de Deus e é dom do alto. Como se disse São Tiago, toda dádiva boa, todo bom perfeito vem de cima, descem do Pai as luzes. Tiago 1, versículo 17. O soberbo se esquece que é uma simples criatura que saiu do nada pelo amor chamado a Deus e que, portanto, dele depende em tudo. Como disse Santa Catarina de Sena, ele rouba a glória de Deus, pois que para si as homenagens e os aplausos que pertencem só a Deus. São Paulo lembra aos Coríntios que nossa capacidade vem de Deus, 2 Coríntios 2, versículo 3. Aos romanos ele disse, não façam de si próprios uma opinião maior do que convém, mas um conceito razoavelmente modesto. Romanos 12, versículo 3. Não vos deixeis levar pelo gosto das grandezas. Afeiçoai-vos com as coisas modestas. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Romanos 12, 16. Aos Gálatas, Paulo diz, quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada engana-se a si mesmo. Gálatas 6, versículo 3. A soberba tem muitos filhos, o orgulho, a vaidade, a vanglória,
arrogância, prepotência, presunção, autossuficiência, amor próprio, exibicionismo, egocentrismo, egolatria e etc. Podemos dizer que a soberba é cultura do ego. Você já reparou quantas vezes por dia dizemos a palavra eu? Você já parou para pensar nisso? Eu vou, eu acho, eu penso que, mas eu prefiro e etc. A luta do cristão é para que essa força puxe para Deus e não para o ego. Jesus, nosso modelo, disse: não busca a minha glória, em João 8, versículo 50. São Paulo insistia no mesmo ponto. É porventura o favor dos homens que eu procuro ou o de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar os homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Deus. Gálatas 1, versículo 10. A soberba é o oposto da humildade. Essa palavra vem de humus, aquilo que se acha na terra, pó. O humilde é aquele que reconhece o seu nada, embora seja a mais bela obra de Deus sobre a terra. A sua glória, como dizia o Santo Irineu. Já no século II, São Leão Magno, Papa e doutor da Igreja, no século V, disse que toda vitória do Salvador, dominando o demônio e o mundo, foi iniciada na humildade, consumada na humildade. Adão e Eva, sendo criaturas, quiseram ser como deuses, em Gênesis, versículo 5. Jesus, sendo Deus, fez criatura, da manjedoura à cruz do Calvário. Toda a vida de Jesus foi vivida na humildade e na humilhação. Por isso, Jesus afirmou que no reino de Deus os últimos serão os primeiros, e quem se exaltar será humilhado. Façamos como Santa Teresinha, que procurava o último lugar. E nosso primeiro capítulo, falando da soberba, vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Amanhã nós vamos falar da avareza. Paz e bem. Deus abençoe a vida de todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser.